Olá, pessoal! Dando continuidade ao tema de bioconstrução, neste vídeo conheceremos mais três técnicas: o adobe, o superadobe e o hiperadobe. O adobe é um dos métodos mais antigos de construção utilizados pelo homem e consiste basicamente no modelamento de tijolos de barro que são compactados manualmente em formas de madeira, com dimensões de aproximadamente 20 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura. Depois, eles são postos para secar durante em média 10 a 15 dias. A terra utilizada para os tijolos deve conter uma dosagem correta de argila e de areia. Isso significa dizer que ela não pode ser muito quebradiça e se desfazer totalmente na mão, porque isso indicaria uma terra muito arenosa. Mas ela também não pode ser totalmente lisa, porque assim seria uma terra com excesso de argila. O ideal é que seja uma terra intermediária. Mas para melhorar a resistência do tijolo, também são acrescentadas fibras vegetais, como a palha, ou até mesmo o esterco de boi. Antes da mistura ser informada, é necessário que os moldes de madeira sejam molhados para não grudar. E no momento de adicionar a mistura na forma, quanto mais a massa for compactada, maior será a resistência do tijolo. Depois de prontos e devidamente secos, os tijolos podem ser empilhados e utilizados normalmente para construir paredes, e seu assentamento pode ser feito inclusive utilizando a mesma massa. As construções feitas com tijolo de adobe não precisam de pilares, pois o tijolo em si já é muito resistente e consegue suportar sozinho o peso de uma cobertura. No entanto, assim como as construções em taipa, as paredes de tijolo de adobe devem ser protegidas da umidade. Já o superadobe é uma técnica construtiva simples, rápida e barata que consiste na utilização de terra ensacada para formar as paredes. Em geral, pode-se utilizar qualquer tipo de solo, desde que ele seja um pouco argiloso. A terra umedecida é colocada em sacos de ráfia ou polipropileno, até que eles fiquem bem cheios, deixando sobras somente nas pontas para que seja possível amarrar os sacos. Após o preenchimento, a terra deve ser socada, geralmente com o auxílio de um martelo de borracha, para que ela fique mais compacta e alinhada. Os sacos são então empilhados e fixados entre si com arame farpado, para evitar o deslizamento entre as fiadas. Após erguidas, as paredes devem também ser compactadas lateralmente, tentando atingir uma regularidade que facilite o reboco. Mas antes de rebocar, deve-se retirar a parte lateral dos sacos, com um maçarico ou com um estilete. Para que uma parede de superadobe seja bastante resistente, é preciso se preocupar com uma boa fundação, que deve ser impermeabilizada e ser um pouco mais larga que a parede, para que os sacos não entrem diretamente em contato com o chão. A fundação pode ser feita com pedras, concreto ou com a própria terra compactada, que neste caso deve ficar a pelo menos 15 centímetros acima do solo para não absorver a umidade. Por fim, temos também a técnica do hiperadobe, que é bastante semelhante ao anterior, mas se diferencia pela utilização de sacos vazados ao invés de sacos vedados, possibilitando uma menor espessura, uma melhor compactação e paredes arredondadas com mais facilidade. Os sacos utilizados para o hiperadobe são chamados de Rachel e são feitos com o mesmo material utilizado em sacos de fruta e legumes. Eles possuem tramas naturais que facilitam a aderência entre as fiadas, de modo que a terra da camada de baixo se funde com a camada nova, dispensando o uso do arame farpado. Além disso, o próprio saco funciona como um chapisco para receber o reboco natural. Por isso, o hiperadobe é considerado uma técnica mais sustentável que o superadobe, por não utilizar tanto plástico comparado aos sacos de polipropileno e não precisar ser retirado ou queimado para a realização do reboco. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e nos acompanhe pelas redes sociais. Até a próxima!